Ah, não. Cidadania, ó, já desisti. Ciao ragazzi, come state? Tutto a posto? Olha só, hoje eu vou falar sobre a cidadania italiana, a tão sonhada e a tão temida cidadania italiana. Por que temida? Porque pra mim isso acabou virando um pesadelo. Uma coisa que era tão sonho pra mim antes, que era tirar a cidadania italiana, acabou virando um pesadelo assim que fica escondido, uma coisa pesada, assim, sabe? Por quê? Porque eu, em 2005, quando eu resolvi que eu ia estudar italiano, eu me apaixonei tanto pela língua, eu comecei a pirar total, assim, tudo que era da Itália, e aí eu resolvi que eu queria e eu ia atrás da minha cidadania. E aí foi meio concomitante, assim, eu comecei a estudar e ao mesmo tempo eu comecei a pesquisar e procurar toda documentação, reunir documentação, né, que tinha em casa, que a família tinha, comecei a ligar para tio, primo, tio avô, primo do primo, não sei quantos graus, enfim, peguei tudo que dava, né? E tudo super feliz, porque eu tinha descoberto o que é mais difícil para todo mundo que tá pesquisando documentação, você sabe que essa é a parte mais difícil, que é, quer dizer, foi mais difícil para mim, né? Que é você descobrir aonde o seu antenato nasceu. E se você não sabe o que é antenato, antenato é o seu parente, é o seu antepassado, né? O seu parente que nasceu na Itália e imigrou pro Brasil. E aí, eu de cara, assim, nesses documentos que eu consegui pegar, reunir, que tinha na família, eu já de cara ali descobri de onde ele era e a cidade. Porque às vezes o que a gente encontra é a província que nasceu. Ele não necessariamente nasceu naquela cidade que é capo de província, ele nasceu em alguma cidadezinha em volta. A distribuição aqui na Itália funciona assim: tem o país, tem as regiões, que funcionam mais ou menos como se fossem os nossos estados no Brasil. Dentro das regiões existem várias cidadezinhas que são mini capitais, que são as províncias, né? Então tem a cidade principal, que é a chefe, né, da província, a capital da província, e as outras cidadezinhas em volta, que depende, às vezes tem 10, 15, não sei, pode ter mais ou menos, que pertencem àquela região, né, àquela província. E aí, por exemplo, você fala assim, na província de Roma, mas não necessariamente ele nasceu em Roma, ele pode ter nascido em alguma cidade ali em volta que é próxima a Roma, e que faz parte da província de Roma. Enfim, eu descobri exatamente a cidade que era um paesinho, né, que a gente chama, é um paese, era uma cidade pequenininha, não era nem cidade, era um paese. E aí, tava toda feliz e tal, animada, e falei, beleza, bora, agora já peguei a parte mais difícil. Um dia, eu sei lá como é que eu vou fazer, ou eu peço pra alguém que tá na Itália, ou quando eu for lá, eu vou atrás desse documento e pego, essa pra mim não era a maior dificuldade. Eu falei assim, agora vamos atrás da documentação aqui no Brasil. E comecei a pesquisar. E aí aconteceu uma questão que eu não tinha pensado. E aí essa questão, sinceramente, me fez parar de pesquisar todo o resto da documentação que eu tava pesquisando aqui. Tava indo em cartório, já pegando certidão de óbito e os outros próximos casamentos e tal. Uma informação importante, né? Eu sou a 5ª geração de italiano na minha família. Quindi, eu tinha o meu trisavô, que era o meu antenato, depois vinha o meu bisavô, o meu avô, a minha mãe e eu. Ou seja, tinha tudo isso daqui de documento pra procurar nos cartórios do Brasil. E eu já tava começando a procurar. Eu falei, eu vou pelo menos descobrir onde estão, deixar tudo anotado aqui, montei a árvore genealógica e beleza. Só que aí eu caí numa coisa muito importante. O meu querido meu noninho italiano, ele não casou no Brasil. Ele veio casado e com 2 filhos para o Brasil. E o meu bisavô nasceu aqui. Então, resumindo, ele casou na Itália. E aí, essa foi a dificuldade que eu encontrei. Eu não tinha nada que me remetesse à cidade onde ele se casou. O que eu pensei? Ele deve ter casado onde ele nasceu, né? E aí foi a primeira coisa que eu fui procurar e mandei a carta, né? Aliás, mandei a carta não. Isso eu comecei em 2005 a procurar. Enfim, como eu não tinha nenhuma pista, até cheguei a mandar uns e-mails para as comunes naquela época, mas tive pouquíssimas respostas, aí eu dei uma desencanada e eu acho que eu não tinha a menor noção do que eu tava fazendo, acho que eu achei que ia ser muito fácil e aí vi que tinha essas coisas e, enfim, eu desencanei. E aí depois, 7 anos depois, quando eu fui em 2012 pra Itália, botei no meu roteiro, eu falei, quero conhecer a cidade do meu avô. Eu já tinha desencanado da cidadania, eu falei assim, nunca vou conseguir, é muito difícil, me lamentando e tal, e desencanei. Naquela época também não tinha muito fácil assim. Os grupos que a gente tem, Facebook, eu não sei se eu tava no Facebook, não, em 2005 nem tinha Facebook.
Era Orkut ainda. Então era meio difícil, assim, de conseguir as informações, sabe? Não tinha grupo, esses sites todos que a gente tem hoje, né? E pessoal pra ajudar e tal. E aí eu simplesmente deixei morrer essa vontade dentro de mim e falei, deixa quieto, deixa pra lá. E quem sabe um dia eu vou conhecer pra Itália, meu sonho é ir pra lá, eu quero ir pra lá, eu quero ir pra lá. Não era nem tanto o sonho tirar a cidadania em si, eu queria mesmo era poder conhecer e visitar a Itália, né? E aí, em 2012, quando eu finalmente, depois de tantos anos, consegui me planejar e ir pra lá, eu coloquei no meu roteiro a cidade do meu avô. Eu falei, eu preciso passar lá, tirar uma foto, tal, né? Quem sabe, conversar com alguém na rua, ver se tem alguém ainda com o meu sobrenome, né? Ver se tem alguém ainda da minha família, ver se eu descubro que tem um tio, um primo lá. Pensou. E aí, eu fui. E nessa minha ida, eu falei, bom, eu vou passar lá no Comune, né, na prefeitura, né, e quero pegar esse documento, vou pedir a busca e tal, né, quem sabe o encontro de casamento vai que o documento de casamento dele também tá lá, né. E aí passei, e naquela época não tinha nada ainda como hoje microfilmado e tal, era tudo livro, né. E aí fui lá no Comune e falei com uma pessoa, ela me falou assim, olha, eu não posso fazer a busca agora, mas você faz assim, você deixa um envelope e um selo aqui e eu vou fazer a busca, né? Demora um pouco, mas dentro de algumas semanas, né? Alguns dias, você pode, se a gente encontrar, a gente manda na sua casa. Aí eu falei, tá bom. E enfim, as datas, os dados todos do nascimento eu tinha, deixei tudo ali. E o do casamento eu não tinha a menor ideia, mas eu falei assim, olha, o primeiro filho dele nasceu mais ou menos nesse período. Então, eu imagino, né? Naquela época não é que você demorava tanto assim pra ter filho, né? Logo depois que casava. Então, eu imaginei, eu falei assim, no máximo, até uns 3 anos antes ele tenha casado. Né? Não tinha muita pista, mas foi o que eu consegui passar pra ela. Ela falou assim, olha, se eu achar, eu mando os 2 pra você. Beleza. E não se paga nada, hein, gente? Eu não paguei nada. Não sei se são todos os comunes da Itália assim, mas eu não tive que pagar nada. Ela só me pediu um envelope e um selo. Isso foi no começo da primeira semana da viagem, aí fiz, né, quase 20 dias de viagem, voltei pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, no dia seguinte chegou uma carta. Quando eu olhei, era do Comune. Eu falei, abri, logo de cara vi que tinha 2 folhas. Eu falei, ela achou o casamento. Eu fiquei super feliz, olhei a primeira, li toda a certidão de nascimento dele, né, o extrato de nascita, extrato de lato de nascita. Quando eu virei a folha, era uma outra cópia da certidão de nascimento. Fiquei super triste, pensei, ela não achou, não tá ali, aí eu morri com isso. Aí assim, eu fiquei tão triste, sabe? Que tipo, eu perdi o pique de sair pesquisando, caçando. Eu até cheguei depois, ao longo dos anos, mandar alguns e-mails por aí pra outras comunes, tal, perguntando algumas outras próximas, pra ver se eu encontrava, né, esse bendito documento, mas não tive resposta, ou tive resposta negativa, e eu acabei desencanando e falei assim, eu vou conviver com o sentimento de frustração de não ter conseguido tirar minha cidadania italiana. Ou pensei, um dia, né, e depois como veio aquela história de ir morar no Canadá e tal, eu falei assim, tudo bem, ia me servir uma cidadania europeia, mas não é que, né, é essencial assim, enfim, se um dia eu precisar e eu boto, sei lá, contrato empresas de pesquisa e etc pra ir atrás desse documento. Mas eu deixei pra lá. E aí depois, no final das contas, depois de muitos anos, né, tipo, 2012 foi isso, eu comecei em 2005, fiquei 7 anos sem pesquisar nada, em 2012 peguei o documento de nascimento, não encontrei o de casamento, fiquei mais 6 anos sem, tipo, desencanada, assim, total. Falei, não, deixa quieto, não vou tirar minha cidadania, não vou tirar mesmo e pronto. Já conheci a Itália, quando der eu vou pra lá de novo. E aí em 2018 eu vim de novo pra Itália e aí aconteceu tudo aquilo que eu contei no último vídeo, se você não viu, clica lá pra ver. E aí em 2018 foi quando eu realmente falei assim, não, agora eu vou ficar aqui, agora eu já tô aqui, vou atrás, né? E fiquei meses e meses e meses e meses procurando, até que numa das minhas voltas, né, pro Brasil, como eu ainda tava como turista, aí não podia ficar aqui direto, então dava um prazo, eu voltei no Brasil, e nessa época eu já tava namorando, né, meu namorado era italiano, então ele ficava aqui, eu ia pra lá, e eu naquele desespero, eu falei, eu não posso, eu vou ficar assim, vou ficar fazendo o que da minha vida? Eu não podia ficar nessa vida, vai pra lá, vai pra cá, eu preciso resolver, preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, né, eu tô aqui, eu tô lá, né. Eu falei, não, eu vou colocar uma empresa pra pesquisar. E coloquei uma empresa pra ir atrás e ao mesmo tempo eu continuei procurando. E aí, não sei por que cargas d'água, um belo dia eu falei assim, bom, eu vou aproveitar que eu tô aqui no Brasil e já vou começar, porque agora que eu tô com a empresa, eu falei assim, eu vou achar, eles vão achar esse documento, eles têm 300 mil contatos, vão achar. E eu falei, enquanto isso eu tô aqui, falei, vou indo nos cartórios, já vou me ligando nos documentos que eu preciso, né, e vou deixar tudo mais ou menos no jeito. Eu falei, bom, eu vou precisar de uma
uma via nova, uma via recente do documento de nascimento dele, a certidão, porque aquela que eu tinha era de 2012, como os documentos têm validade e tal, eu falei, vou já agilizar esse processo, né? E aí eu liguei pro meu namorado, que tava na Itália, e falei assim, meu, faz um favor, liga lá no Comune e pede pra eles enviarem, que já passaram os tantos anos, não sei como é agora, porque eu preciso de uma nova certidão, né, mais recente, e ver como é que é, qual é o esquema, e depois eu vejo se eu conseguir os documentos aqui, se a empresa de pesquisa, de busca, né, e pesquisa, etc., se encontrarem, eu já mando bala, agilizo tudo aqui e vou já dou entrada na cidadania. Simplesmente falei pra ele o seguinte, quando você ligar, pergunta... Ah, só um detalhe antes. Nesse tempo todo que eu fiquei na Itália, né, ao longo de 2018, eu conversando com uns amigos e tal, me falaram assim, olha, uma coisa que é prática na Itália, que é tradição, é casar na cidade onde a noiva nasceu. Talvez seja por isso que você não tenha encontrado a certidão de casamento dele na cidade onde ele nasceu, porque talvez a noiva seja de outra cidade. Aí eu, putz, eu não tinha me ligado, porque até então, como a gente não precisa de documento da linhagem dos cônjuges, né, eu tava pegando a linhagem paterna, então eu nem sabia onde a minha trisnona tinha nascido. Eu falei, nossa, cara, eu preciso ir atrás disso agora. E eu tentei buscar, tentei procurar e tal. Cheguei a escrever e enviar o e-mail pra essa cidade, que era ali vizinha também, né, perguntando se tinha certidão. Já aproveitei, já pedi tudo, já pedi de nascimento dela, já pedi se tinha de casamento, etc, etc. E mandei. E recebi a resposta negativa. Falei, não é possível. Tava muito triste, mas falei, bom, tem a empresa lá, né, buscando e tal, e vamos ver. Tinha o prazo de 3 meses. No meio tempo, eu falei pro meu namorado, eu falei, então liga e pergunta qual é o procedimento pra eu pegar uma outra certidão, né, uma certidão nova dele de nascimento. Aí eu falei assim, por acaso, eu falei assim, já que você vai ligar, meu, não custa nada, pergunta de novo se por acaso não tá a certidão de casamento dele lá. Vai saber, né? Tipo, não custa, né? E aí eu falei assim, bom, até eles pesquisarem, né? Daqui a pouco, mais tarde, você me liga de novo pra eu saber, né? Aí não deu 5 minutos, ele me ligou de novo. Aí ele falou, Gi, oi? Ele falou assim, tá lá. Eu, como assim tá lá? Ele falou assim, certidão tá lá. Eu, qual? A de nascimento, né? Ele, de casamento também. Eu falei, não. Calma, como assim é de casamento também? Eu falei, não, mas espera, mas faz 5 minutos que a gente desligou, se ele já ligou lá, e como assim ela já achou a certidão de casamento? Outra vez demorou dias pra procurar no livro. Aí eu falei assim, olha, eu não sei, eu falei o nome dele, eu falei, ó, Soprani, ela, acho que deve ter visto no computador, porque ela digitou, em 1 minuto ela me falou assim, tá aqui. Aí ele, tá aí o quê? A certidão de nascimento? Ela falou, nascimento e o casamento. Eu falei, não, sério, você tá brincando comigo? Gente, meu, esse foi o dia mais emocionante de 2018, eu ia falar da vida, né, mas um pouco também, tem sua certa importância, porque tudo dependia disso. Eu falei, gente, eu não acredito que eu encontrei esse documento. Meu, eu fiquei muito feliz. Nossa, eu não sabia o que eu fazia. Eu falei, cara, então tá, tipo, então vou começar a ir atrás dos documentos aqui, porque se tá lá, eu falei, não, beleza, agora eu vou voltar, a hora que eu voltar, eu vou atrás de tudo, pego, mesmo porque eu ia ter que trazer esses documentos pro Brasil, pra poder fazer as retificações dos documentos lá. Eu falei, gente, como pode? E eu passei anos e anos me lamentando, frustrada, toda triste, porque não achava esse documento, achando que eu nunca ia ter minha cidadania italiana. E aí, no fim, tava lá. Então, assim, 2 dicas que eu te dou. Uma, não desista. Não desista, sério mesmo. Bota empresa pra procurar, se não der uma, bota em outra, vai mandando você os e-mails lá, etc. E segunda, liga de novo. Pergunta de novo. Se você tem alguma dúvida ou alguma chance de que possa estar por ali, liga de novo e pergunta. Porque, olha, eu não sei o que foi, se foi... Imagino que seja uma desatenção, mas mesmo porque não só culpa da pessoa, óbvio, de desatenção, mas porque naquela época ainda não tava tudo microfilmado, tanto que, tipo, eu fui num dia 1 lá e 15, 20 dias depois eu recebi a resposta. Então, assim, eles provavelmente tiveram que ir lá no arquivo, abrir livro, virar, procurar, e pode ter passado batido. Agora, como já ao longo dos anos eles estão microfilmando as coisas, fica tudo no computador. Tanto que ele ligou lá e em 1 minuto a pessoa digitou o nome e falou, tá aqui. Livro tal, folha tal, tá aqui, nascimento e casamento. Então, assim... Cara, se eu não tivesse tido a ideia, assim, o tchan de ligar lá de novo e perguntar de novo se tava lá, cara, quanto tempo eu ia passar sem saber? Mesmo porque quando eu contratei a empresa de busca, de pesquisa e busca, não sei como chama,
de certidão, eu falei assim, olha, ele nasceu aqui, mas eu já fui lá, eu já liguei lá, eu já fui pessoalmente lá e não tem a certidão de casamento, então tem que buscar em outro lugar na Itália toda. Então provavelmente eles também não estavam buscando lá, eles iam procurar na Itália toda e não iam procurar lá, que era onde tava, embaixo do meu nariz o tempo todo, na mesma cidade onde ele nasceu, na mesma cidade onde me falaram um não. Então assim, fica a dica. E é isso, gente. Foi assim que, enfim, eu descobri onde estava a certidão do meu antenato de casamento, que a de nascimento eu já sabia que estava lá. E aí eu fui pra Itália, busquei tudo, arrumei, e vai registrar, e faz apostilamento de raia na Itália, e chega no Brasil, e manda traduzir, vai no cartório central, registra a certidão e paga a taxa aqui, paga a taxa ali. E depois foi mais 2 meses de lamentação, choro e desespero com os cartórios de São Paulo. Ô, Senhor, olha que dificuldade, viu? Mas enfim, olha, eu vou falar, é trabalhoso, você se descabela, você chora, você vai trocentas mil vezes no mesmo cartório, te falam não várias vezes, depois tem que ir, não serve você, tem que ir seu pai, ou tem que ir o filho, tem que ser o filho vivo, tem... paga a certidão aqui, paga a retificação ali. Olha, é difícil, vai dinheiro, vai saco, vai tempo, vai tudo, mas vale a pena. Então não desista, vá atrás da sua certidão, vá atrás da sua cidadania, participa de todos os grupos que você puder, pergunta tudo que você puder e você vai conseguir. Então foi isso, foi assim que eu tirei a minha cidadania, foi essa minha história ao longo de... Estamos em 2020, 15 anos, não, 2020 não, é porque eu tirei ano passado. Então 14 anos, depois de 14 anos, eu finalmente consegui realizar esse sonho.